Dois últimos portais que foram em Gêmeos, a gente entrou num território bem específico aqui da nossa psique. Aprendemos a observar as nossas vozes internas e a perguntar: de onde vem essa fala? Será que ela é minha ou ela é de uma persona, um papel social que eu precisei desenvolver, hein? Na prova da comunicação consciente, o último portal, nós fomos confrontadas com um desafio ainda mais concreto: sustentarmos nossa voz no momento em que ela encontra resistência. Quando o mundo responde ou com silêncio, ou com julgamento, ou ainda pior, com expectativas que tentam nos puxar de volta do ponto de partida da onde a gente queria tão desesperadamente sair. E é depois deste confronto que o ano astrológico nos envia para um novo movimento. Dessa vez, não para fora, mas para dentro. O que nos faz sentir seguras de verdade? Essa é a pergunta que inaugura o sétimo portal da Roda das Lobas. E percebam como ela é diferente das anteriores. Não perguntamos mais quem somos ou sobre o nosso valor, ainda sobre como nos comunicamos. Agora, a pergunta é sobre o lugar interno de onde tudo isso emerge, as fundações, o lar. Câncer é o quarto signo do zodíaco e está aqui regendo a quarta casa astrológica, que é o ponto mais inferior no mapa astral, num mapa natal, também chamado de fundo do céu, do latim, Imuncoeli, o IC. Em termos simbólicos, é o ponto de origem, a raiz, a casa, razão pela qual nós vamos utilizar, para melhor entendimento, a metáfora da casa interior nesse portal. Detalhe aqui, um detalhe importante. Quando a palavra casa aparece, precisamos ter cuidado com o que a gente imagina. E isso acontece porque para muitas de nós, a casa foi um lugar de contradições, não é mesmo? Às vezes acolhimento, em outras, disciplina severa. Uma parte com diálogo e uma parte com um silêncio exigido. Muito provavelmente teve afeto e, ao mesmo tempo, uma exigência de que esse afeto fosse merecido através de obediência ou de algum tipo de bom comportamento. Por isso, a pergunta desse portal não é assim: onde a gente se sente em casa? É um pouco mais profunda. A pergunta é: o que nos faz sentir seguras de verdade? E vamos descobrir que segurança, para muitas de nós, é uma experiência que ainda estamos aprendendo a construir, de dentro para fora. Olá, eu sou a Luciana Aline Jerônimo, escritora, editora, terapeuta e criadora do projeto Transformando Meninas em Lobas. Aqui compartilho reflexões profundas sobre autoconhecimento feminino e nossos ciclos, sob a ótica da psicologia junguiana, comportamental e do IFES, assim como utilizo linguagens simbólicas como o tarô e a astrologia, não para prever o futuro, mas para que nos reconectemos com o nosso desejo, corpo e voz. Essa é a terceira temporada do podcast TML, onde perpassamos 24 portais de iniciação ao longo de um ano astrológico, sob o tema A Roda das Lobas, pois chegou o momento de recuperarmos a nossa soberania. Sejam bem-vindas. Chegamos no ponto mais profundo de um mapa natal, a quarta casa, o fundo do céu. E como tudo na astrologia arquetípica, esse posicionamento não é apenas acidental, não. Ele é extremamente simbólico. Enquanto lá no alto, vamos imaginar um círculo aqui, lá no alto, a 10ª casa, que fica, na parte então mais alta do nosso mapa, e na qual nós chegaremos quando a gente falar de Capricórnio, lá no final do ano, representa a carreira, a imagem pública e aquilo que a gente quer construir para fora, construir no mundo. A quarta, então, o fundo do céu, é o extremo oposto. É o que ninguém vê quando olha para a gente de fora. É o que sentimos quando estamos sós, a nossa raiz. Na mitologia e no simbolismo, Câncer é regido pela nossa amada Lua, o astro que não tem luz própria, mas que reflete a luz do Sol, que nunca é o mesmo por 2 dias seguidos, numa ciclicidade que a gente explica toda semana lá no quadro Ser Lunática, é recuperar a nossa ciclicidade, né? Então, como regente da quarta casa, a gente vai focar nas características lunares de governante das marés e dos ciclos, aquela que ilumina e desaparece, para logo em seguida
retornar. E é essa a natureza lunar que Câncer carrega, que é fluido, o que muda, o que é cíclico e o que é profundamente subjetivo. O que isso quer dizer? Interpretado a partir de como nós vivenciamos. Por isso, quando a gente fala da quarta casa, a gente não está falando de estruturas fixas, a gente está falando de experiências, impressões e memórias que ainda habitam o nosso corpo. Existe uma confusão frequente quando a gente fala de memória emocional, né? A gente imagina que é algo que pertence ao passado. Mas a neurociência e a psicologia analítica concordam num ponto fundamental. Memórias emocionais intensas não ficam somente arquivadas na mente como um documento guardado numa gaveta, não, hein? Elas ficam ativas. Elas influenciam as nossas percepções, elas moldam as nossas reações. Criam expectativas sobre o que pode acontecer agora baseadas no que já aconteceu antes. Na linguagem junguiana que a gente usa aqui, a gente pode dizer com firmeza que a quarta casa é o território dos complexos de base. As primeiras experiências emocionais de vínculo, cuidado, segurança, pertencimento que formam a estrutura psíquica mais profunda. Aquelas que, quando criança, a gente não escolheu viver, mas que todas nós ainda carregamos. A lua governa o que nunca é linear. E isso é uma coisa que Câncer também nos ensina e que ressoa profundamente com o que a gente pratica aqui no TML. É a experiência interna de segurança, Lupitas, ela não é linear. Há dias em que nos sentimos inteiras, de raízes firmes, de chão seguro e voz muito clara. E outros, tudo parece distante, nós mesmos parecemos distantes de nós mesmas, como se o chão estivesse sumido. E isso não é fraqueza, não, é isso que a gente tem que aprender. Isso é ciclicidade. É a quarta casa que nos convida a parar de buscar segurança como um estado permanente, linear, e começar a compreender a segurança como uma prática, uma capacidade que a gente constrói, pode vir a perder, e aí a gente vai reconstruir de novo, ó, em ciclos, como a lua, como nós mesmos. A pesquisadora, psicóloga e autora de best-sellers, a americana Carol S. Pearson, no livro O Despertar do Herói Interior, mapeou 12 arquétipos que habitam a psique humana e que participam do processo de autodescoberta, claro, de transformação. A Carol, ela vai perpassando a típica jornada do herói, aquela mesmo lá do Joseph Campbell, com os 12 arquétipos divididos em 4 grupos de 3 e que vão sendo desenvolvidos através da jornada. Tem alguns que são até desenvolvidos antes mesmo da gente começar a jornada, alguns a gente desenvolve no meio, os outros a gente desenvolve no final. E aí, isso vai acontecendo de forma cíclica durante a nossa vida. Quer dizer que a gente só tem contato com algum arquétipo quando a gente é criança? Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente está em contato com os 12, porque a gente está passando por jornadas externas que vêm e vão, várias delas ao mesmo tempo. Aqui, é como se fosse uma espiral cíclica, ok? Mas para não complicar a nossa vida aqui na quarta casa, que já está mexendo num lugar assim muito delicado, a gente escolheu 2 arquétipos para representar essa fase, esse território aqui na nossa jornada. A inocente e a órfã, enfatizando que eu estou aqui tomando a liberdade de transferir esses nomes para o gênero feminino, porque aqui no Transformando Meninas em Lobas a gente conversa majoritariamente com mulheres, não é mesmo? Então, para entender esses arquétipos que nos acompanham, antes mesmo de dar início a qualquer jornada, que estavam lá desde o começo, a gente precisa compreender quem é a inocente, para depois a gente passar para a órfã, que é aquela que carrega uma das grandes sombras da quarta casa e do signo de Câncer. Vamos fazer um paralelo entre o arquétipo da inocente e a nossa metáfora da casa interior, para apontar que ele é como se fosse assim o primeiro cômodo conhecido da nossa casa psíquica. Quer mais um exemplo?
é como se fosse um quarto de bebê. O berço que imediatamente traz a sensação de colo, a satisfação do leite, o cheiro familiar que ancora a existência antes mesmo que a gente possa compreender qualquer palavra. Nesse estado, a criança que fomos e somos acredita, não por escolha, mas por necessidade vital, que o mundo é seguro, que alguém vai chegar quando a gente orar, que nossas necessidades importam, que o cuidado é de alguma forma incondicional e que existe acolhimento. A segurança nessa fase, ela ainda nem foi construída exatamente porque ela não foi necessária ou ela não foi perdida. Ela nos é dada, ela vem de fora do ambiente e das figuras de cuidado que nos trazem aí calor e uma presença constante. E enquanto o ambiente ele está sustentando essa promessa, a inocente floresce. É importante nomear algo que pode parecer óbvio, mas que carrega um peso. A dependência da inocente é uma dependência que é saudável. Bebês precisam depender, crianças pequenas precisam depender. Isso não é fragilidade, isso é biologia, psicologia, é a sabedoria do desenvolvimento humano. O problema surge quando esse estado de dependência ele não encontra um ambiente suficientemente bom para sustentá-lo. Ou quando a gente cresce sem que ninguém nos mostre ou que aprendamos que é natural que a dependência possa, aos poucos, se transformar em autonomia, sem precisar se transformar em dureza, é a ênfase importante aqui. Aqui a gente pode trazer o pensamento do Dr. Donald Winnicott, que era um psiquiatra e um psicanalista britânico que divulgou, escreveu, estudou muitos livros no século passado, lá no meio do século passado, e que falava sobre a ideia de uma mãe suficientemente boa. A teoria do Dr. vai nos auxiliar. Seu foco no ambiente da primeira infância e no cuidado, ele não era sobre a exigência de perfeição, algo que a gente vê tão claro no sistema androcêntrico patriarcal que a gente vive, né? Mas algo que fosse pelo menos suficientemente bom. Ele não falava de mães ou cuidadoras ideais, mas de cuidadoras que são humanas, falhas, presentes. E seguindo a linha de raciocínio do Winnicott, a gente pode concluir que a necessidade da inocente, ela não pede uma perfeição, ela pede presença. E quando essa presença existe, mesmo que imperfeita na sua naturalidade, vamos aprendendo gradualmente que podemos arriscar o novo sem perder o que nos sustenta. Como todos os arquétipos, eles são compostos de luz e sombra. Se a luz da inocente é o desprendimento natural da independência para a autonomia, a sombra da inocente é o abandono e o otimismo fantasioso. Então, quando esse primeiro ambiente falha, ou quando a dependência nunca pode se transformar em confiança real, a inocente pode se fixar em dois movimentos opostos, mas igualmente problemáticos. O primeiro é o abandono. A crença visceral de que o cuidado ele não vai chegar, ele não vai vir. Ou de que pedir é perigoso, que precisar é demais para os outros aguentarem e que a presença do outro vai ser sempre provisória. Quando essa experiência se repete muitas vezes, a gente pode desenvolver aquilo que a psicologia também chama de desamparo aprendido, a sensação de que nada do que fizermos vai mudar o resultado. Então a gente faz o quê? A gente para de pedir ajuda, para de tentar, de acreditar que a gente pode ser acolhida de alguma forma. Não porque a gente não deseja mais o cuidado, mas porque aprendeu que esperar é inútil, que há uma ausência de cuidado. A segunda coisa que podemos desenvolver nessa sombra da inocente é o otimismo que é fantasioso, que também pode ser reconhecido como um tipo de negação. Sabe aquela insistência que tudo vai acabar bem sem jamais investigar o que de fato está sustentando essa ideia de acabar e essa ideia de bem? É como se
existisse uma fé que não passou pelo fogo da realidade, que por isso se quebra ao menor impacto. Aqui, em vez de reconhecer a dor, a gente tenta fingir que a dor não existe. Acreditamos que tudo vai se resolver sozinho. Que basta pensar positivo, sem mudar nada. Que as pessoas vão mudar. Que o amor por si só conquista tudo. Isso, gente, não é esperança verdadeira. É uma tentativa da nossa mente de fazer com que a gente se sinta que estamos seguras sem precisarmos nos deparar, confrontar, enxergar a realidade. Sabe aquela criança que quando tá com medo ou quando acha que tá, sei lá, brincando esconde-esconde, a criança que pensa que se fechar o olho ninguém vai ver que ela tá ali? É mais ou menos isso. É interessante da brincadeira da infância, mas quando a gente já tá aqui com os anos na cara, fica mais complicado, né? E aqui vale um lembrete legal e importante também. A gente já compreendeu junta lá no Portal 4, quando a gente analisou a jornada da heroína, a gente falou do que a Maureen Murdock traz dos mitos, né? Mitos que sustentam a dependência feminina, como o próprio mito da dependência, o mito da inferioridade e o mito do amor romântico. Todos eles, nos ensinou a Murdock, alimentam a criança de que a segurança vai vir de fora, do cuidado de alguém, da validação do outro, do olhar que vai nos escolher. Então, no final desse vídeo, eu vou deixar o link do Portal 4, a prova da autossuficiência para vocês, porque nunca é demais lembrar, gente, porque esses mitos, ó, eles estão aí, eles batem na nossa cara o tempo inteiro. E aí, para concluir, então, a sombra da inocente, a gente tem que afirmar, ela não é uma falha de caráter, ela é um mapa aprendido. E mapas aprendidos, graças a Deus, podem com consciência ser revistos. O segundo arquétipo que a gente vai trazer neste portal é o arquétipo da órfã. Se for pesquisar por aí, você vai achar o órfão, né? Como eu falei, tomei a liberdade de mudar aí o gênero para feminino, porque aqui nós estamos sempre entre mulheres. Então existe um momento que é inevitável na história humana, o momento em que o ambiente falha. Essa falha pode não necessariamente ser dramática. Ela não precisa ter sido um abandono literal, uma violência ou uma perda catastrófica. Essa falha aqui, ela pode ter sido simplesmente a descoberta inevitável, inexorável, de que os nossos pais, eles são humanos e eles falham. Ou o dia em que choramos desconsoladamente e ninguém veio nos ajudar ou chegou rápido o suficiente para nos consolar. O momento em que percebemos que as nossas necessidades eram demais e que o ambiente que estava ali disponível não dava conta delas. Também pode ser aquele momento em que a professora preferiu parabenizar outro aluno, e não você, não eu, não nós. Ou quando sentimos uma perda na amizade, uma amiga que escolheu ir embora, não ficar do nosso lado. Ainda a constatação silenciosa de que o mundo, no geral, nem sempre, ou raramente, nos protege. É desses traumas que a Neuzinha Tamayo chama, a minha mentora, ela chama de traumas com T, minúsculo, que muitas vezes surge o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro contato com o arquétipo da órfã. Quando a promessa implícita da inocente, de que o cuidado está garantido, encontra a realidade de que não está, surge a pergunta que vai continuar a voltar ciclicamente em muitos pontos da nossa jornada de autoconhecimento. A pergunta é essa: e se ninguém vier, o que acontece comigo? Daí uma pergunta que a gente pode afirmar aqui que é uma das mais importantes na vida psíquica de todas nós, mulheres.
Porque a forma como a gente responde essa pergunta determina o que fazemos com a falta de segurança. Alguns de nós aprendemos a responder com hiperfuncionalidade. Se ninguém vier, eu resolvo sozinha. Carapuça aqui, ó, servindo. Assim, a autossuficiência ela se transforma numa armadura. A gente cuida de tudo, de todos. Nunca pedimos ajuda porque pedir em algum momento doeu, porque a gente não foi atendida. Desamparo aprendido. Outras de nós podem responder com um tipo de desejo de fusão com o outro. Uma fusão que é manipuladora também. Se ninguém vier, eu preciso me tornar tão necessária que aí, quando eles virem, eles nunca mais vão embora. Olha a profundidade disso, gente. Essa aí é um tipo de segurança na presença comprada com utilidade. Um amor que busca merecimento através do serviço. E aí é uma sombra de um outro arquétipo, o da cuidadora, que já já vai surgir aqui na Roda das Lobas, mais adiante um pouquinho. Outras de nós ainda respondemos com um congelamento. Essa pergunta fundamental, né? Se ninguém vier, eu fico aqui parada, esperando a minha vida começar. Ó, o quarto portal. A gente fica com a vida suspensa, à espera de um sinal de que é seguro para nós existir. Outra afirmação muito importante. Nenhuma dessas respostas ela é patológica, viu? O que elas são é adaptações, estratégias do ego que foram necessárias, inteligentes para a nossa fase, criança, adolescente, que precisava sobreviver a um ambiente que não conseguia sempre responder o que a gente precisava, o que a gente necessitava. E o problema, Pitas, nunca é a adaptação em si. A gente está falando isso daqui portal após portal, né? É continuarmos carregando essas reações, essas respostas, essas máscaras, esses papéis sociais, às vezes sequestradas pela nossa parte criança interior ferida ou até mesmo a adolescente interior ferida. Mesmo que a gente já tenha aqui, ó, décadas na nossa cara, como se a gente tivesse ficado paralisada naquele momento, naquele mundo que existia lá atrás e naquele papel que era necessário lá atrás. E aí, esse arquétipo da órfã, quando não integrado, né, cada arquétipo tem luz e sombra, o arquétipo da órfã pode se transformar numa das sombras mais silenciosas da quarta casa e de Câncer, a sombra da rebelde cínica. Essa sombra, ela chega, ela toma conta de todas nós quando a gente foi repetidamente ferida pelo pertencimento e decidimos num nível muito profundo, provavelmente um nível inconsciente, que a gente não precisava mais dessa merda. Vou falar a real, não tava no roteiro, mas tem que ser, né? Aí, o pensamento é esse. Nós nos vemos pensando frases como não preciso dessa merda. Ou como não preciso de ninguém. Eu não confio em grupos de pessoas. Vínculos só machucam. Irmandade, que isso é ilusão. É cada um por si nesse mundo. Esses pensamentos. Eles são sinais de que a gente se fechou. Medo de ser vitimado aí, o medo de ser rejeitada, antes mesmo de que alguém possa chegar e realmente querer nos vitimar, querer nos rejeitar, de que um medo terrível de que alguém vai nos deixar de fora. E até parece razoável, parece força, né? A gente recusar o pertencimento antes de ser recusada pelo outro. Se alguém vai embora, eu vou embora primeiro. A gente até chama isso de independência, mas será mesmo? Porque existe uma diferença fundamental entre escolher estar somente conosco, como um ato de soberania, e recusar um vínculo por medo de sermos abandonadas, provavelmente, novamente. Essa rebeldia cínica, ela não é liberdade.
ela é um outro jeito, talvez até mais criativo e mais danoso por isso, da gente se manter presa. Só que em vez de a gente estar presa na gaiola, a gente está presa do lado de fora de um portal que a gente não consegue atravessar. A gente vai aprofundar essa sombra no 8º portal, no próximo que vai chegar, que vai ser a prova do pertencimento. Ok. Por hora, basta que a gente nomeie esses arquétipos, saiba que eles existem, que eles estão aqui e que eles não vão embora para sempre em algum momento. A nossa jornada cíclica, espiral. Só que cada vez que a gente passar, a gente já não é mais a mesma pessoa. A gente já expandiu consciência, já evoluiu. E aí a gente vai saber ter ferramentas para lidar com essas questões desses arquétipos do início, né? De antes do início da jornada, na verdade, esses arquétipos que surgem na construção ou reconstrução da identidade, antes mesmo da gente fazer a jornada externa do herói, aquela jornada para fora, que sai para o mundo. A gente já está lidando aí, então, com esses arquétipos, o da inocente e o da órfã. E por que foi tão importante nomear? Porque quando algo é nomeado, é conhecido pela gente. E o que é conhecido pode, com tempo e consciência, ser integrado. Como já fizemos nos 6 portais anteriores, vamos finalizar este portal com uma prática. E que ela não é algo muito técnico, nossa, como erudito. E não é também uma promessa de transformação rápida, hein, gente? Por favor. Isso aqui é uma experiência de consciência. Porque como a gente está aprendendo junto ao longo dessa jornada toda, compreender às vezes não é suficiente, né? Que dera se quando a gente tomasse consciência, a gente automaticamente mudasse, todo mundo seria super evoluído. Mas não é bem assim que funciona. A gente precisa sentir, a gente precisa habitar estes lugares, conhecer, conversar com essas partes, saber desses arquétipos, de suas luzes potenciais e sombras, né? Então, neste 7º portal, o convite é para a gente investigar a nossa casa interior. Quais são os cômodos que a gente habita com frequência? Quais aqueles que a gente mantém fechado? Quais aqueles que engatilham e a gente nunca quer abrir? Vamos descobrir agora, no ritual, o mapa da casa interior. Para esse ritual, o que a gente vai precisar? De uma folha de caderno, uma folha avulsa, caneta ou lápis, tá? Ou se você é daquelas digitais, né, que gosta de fazer tudo no celular, abre aí seu bloco de notas, qualquer aplicativo que você usa, que você possa desenhar aí dentro. E vamos tomar aí uns minutinhos da nossa vida, sei lá, 5, 10, 15, 20, depende da sua rotina. 5, né, esses minutinhos assim, que a gente possa se isolar na ausência de ruído externo. E a gente vai começar ancorando e fazendo aquela respiração que se vocês estão aí passando os portais comigo, vocês já sabem. Coluna ereta, de preferência, 2 pés no chão. Como diz a minha mentora Neuzinha, sempre fala isso. E aí, às vezes, a gente tá assistindo aula deitado, esparramado na cama. Assim, levanta! Parece que ela tá com a câmera ligada olhando pra gente. E muitas vezes não tá. Mas vamos lá. Coluna ereta, ó. Eu tava toda torta aqui durante a gravação. Agora vamos arrumar. 2 pés no chão e vamos dar só 3 respirações bem longas. Vocês lembram da contagem? Inspira contando até 4, segura 2 e solta contando até 6 mentalmente. Vamos lá? É simples assim. A gente vai deixar o nosso corpo ancorar. E aí a gente vai usar o nosso papel e a nossa caneta para fazer um desenho rudimentar. Porque o talento de desenho pulou a minha geração. Minha mãe sabe, minha filha sabe, eu não. Então, como eu não quero complicar a vida de ninguém, muito menos a minha, eu fiz aqui um desenho que é basicamente um quadrado com um chapéuzinho em cima. E a gente vai dividir, então, esse quadrado em 4 cômodos. Simples, simples, prático,
fácil, rápido, econômico. Importante. Assim que você desenhar, não nomeia os cômodos imediatamente, tá? E também não precisa seguir nenhuma ordem. Tipo, começar aqui. Não. Só desenha por enquanto, ok? A gente vai escrevendo conforme a gente vai sentir, conforme vocês vão ouvindo as perguntas, ok? Que tal imaginarmos, então, que esta casinha rudimentar é a nossa psique? É o nosso lar interior. É uma casinha que só existe para nós e que sempre existiu, mas que talvez a gente nunca tenha parado para explorar conscientemente. Nunca tenha conhecido todos os cômodos dessa casinha. Então, se vocês quiserem, vocês podem também anotar as perguntas que eu vou fazer para servirem de mapa e responderem depois, ou se não, já ir pausando o vídeo e somente ir anotando ali palavras-chave. Enfim, do jeito que vocês acharem melhor, ok? São algumas perguntas. Prontas? Podemos começar? Vamos imaginar, então, o primeiro cômodo, o cômodo 1. Em que lugar da casa, ou quando, com quem, experimento uma sensação de segurança verdadeira? Essa é a pergunta. A ressalva aqui. Não é para a gente escrever o que a gente imagina que deveria sentir ou o que é considerado certo, tá? O mapa, ele só vai funcionar se a gente for realmente sincera e se a gente se basear na nossa experiência real. Outra forma de pensar esta pergunta se a primeira não funcionou muito bem. O que vem primeiro à minha mente quando eu penso na sensação de chão firme, de estar inteira no momento presente? Então você vai escolher qual desses 4 cômodos você quer para que ele seja esse cômodo, vamos dizer assim, primordial, primeiro cômodo. E vamos passar para o próximo. O segundo cômodo é o cômodo do gatilho, da irritação. Vamos para a questão. Que ambiente, pessoa ou situação me desregula rapidamente? Observem e respondam sem julgamento. E aí, é interessante a gente também pensar que esses gatilhos, eles costumam apontar para a órfã, para lugar onde a segurança foi perturbada. E aí eu vou complicar um pouquinho mais. Esse cômodo, gente, ele tem que estar dentro da sua casa, tá? Não é possível fazer uma magia para esse cômodo desaparecer, não. Cuidado com a fantasia negativa, né? Com a negação fantasiosa da inocente aqui, hein? Então, em algum lugar dessa casa vai ter que ter esse cômodo das coisas que não são gostosinhas e cheias de unicórnios e arco-íris, tá? Dentro de todas nós. Terceiro cômodo. Como reajo quando me sinto insegura? Será que é com hipercontrole? Com desejo de fusão? Com congelamento? Fuga? Não tem resposta errada. Só tem autoconhecimento aqui. Quer complicar um pouquinho mais? Ela fala, não quero não. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos pensar que esse cômodo, ele é muito visível na casa. É o cômodo, sei lá, principal. E como que pensar nisso faz a gente se sentir, hein? Com vergonha? Com raiva? Indiferença? Ou com desejo de mudar? Reconstruir essa casa, talvez? Passamos para o quarto cômodo. Quarto e último cômodo. Você não falou que eram 5 perguntas? São 5 perguntas. Então, quarto cômodo. Pergunta. Existe algum cômodo na minha casa
interior onde eu nunca entro? Ai, ai, ai. Algum tema interno, algum desejo, alguma necessidade que ficou fechada? Talvez porque adentrar esse espaço pareça perigoso demais, ou a gente imagine que é desnecessário. Faz muito tempo que esse cômodo está fechado? Não tem problema se a gente não se sentir pronta para abrir essa porta agora, tá? Se a gente temer essas sombras que estão aí dentro. Natural, tranquilo. Hoje a gente só quer nomear, perceber. Ok? Última parte. Vamos pensar na parte de cima. Ó, a gente fez a casinha e tem o telhado, né? Vamos pensar no telhado? Do que eu preciso para começar a construir segurança. Vamos ser bem realistas aqui e tentar pensar em algo que dependa exclusivamente de nós. Já que a gente não muda o outro, a gente só muda a forma como a gente reage, lida com os outros, né? Já dizia o Skinner. Então a pergunta é: do que eu preciso para começar a construir segurança? É onde a gente vai escrever no telhado. Existe a possibilidade, sei lá, devaneando aqui com vocês. Existe a possibilidade desse telhado sequer necessitar existir? Existe alguma hipótese em que a gente imagine que não precisa mais se proteger? Será que esse telhado ele pode ser um telhado retrátil, daqueles que só protegem o que está dentro quando a gente quer, mas que se abrem para se conectar com o que está fora quando a gente precisa? Esse é o nosso mapa. E não é necessário racionalizar muito para responder, não, tá? Porque quando isso acontece, geralmente não é o self falando. É um ego que ainda não está tão fortalecido que acha que precisa se justificar a respeito de absolutamente tudo. Este mapa, o meu ainda está vazio, mas eu vou fazer com vocês, talvez em stories, tá? Então fica ligado lá na rede vizinha. Este mapa pode ser retomado quantas vezes a gente quiser ao longo das próximas semanas. Porque o que importa de verdade nem é exatamente cumprir todas as etapas, dar o check-in, querer alcançar um nível de perfeição. Não. O que importa mesmo é fazer desta casinha rudimentar, negligenciada, um verdadeiro lar. Esse foi o 7º portal da Roda das Lobas. Nele, a gente entrou na 4ª casa astrológica e no território de Câncer para investigar uma das perguntas mais íntimas de todo o ano astrológico. O que nos faz sentir seguras de verdade, hein? A gente conheceu o arquétipo da inocente que habita o primeiro cômodo da nossa casa interior, onde a segurança ainda era um dado, ela não era uma conquista. E reencontramos a órfã, aquela que nasceu a primeira vez em que o mundo não respondeu aquilo que a gente esperava. Percebemos ainda que existe uma sombra que a órfã carrega quando não é integrada. Aí ela se transforma na rebelde cínica. Aquela que se fecha antes mesmo de ser ferida e que recusa o vínculo como forma de se proteger do abandono. E ela chama isso de independência, mas no fundo é um isolamento disfarçado de força. Quem nunca que joga a primeira pedra? E é exatamente aí desse ponto que a nossa próxima prova acontece. Já perceberam que o segundo portal dentro de um território é sempre uma prova? Então, no portal 8, a gente vai mergulhar nas sombras do signo de Câncer e nas perguntas que a órfã não quer fazer, não, porque ela teme essas respostas. Estou honrando minhas raízes sem repetir padrões e conceitos? Estou criando um lar que sustenta a minha essência?
A prova do pertencimento em Câncer vai chegar no dia 12 de julho. E até lá, todos os portais anteriores ainda ficam disponíveis para vocês no canal do YouTube, na playlist Podcast TML e lá também no Spotify. E ainda, toda semana, a gente tem na rede de vídeos longos um episódio do quadro Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, onde a gente acompanha os trânsitos lunares. E aí a gente faz reflexões que também trazem o tarô e o oráculo das lobas, que é autoral. Belezinha? Para outras redes do projeto Transformando Meninas em Lobas, tem sempre descrição. Tem sempre um link na descrição dos vídeos. A roda das lobas já está girando e todas nós que escutamos esse chamado começamos pouco a pouco a recuperar a nossa soberania. Um beijo!